Vamos nos colocar de joelhos para falar com Deus? Nosso Deus, diante do teu trono, mais uma vez nessa noite para clamar pelas tuas bênçãos, Senhor. Olha para o teu povo, Pai. Se inclina para cada um de nós e aceite este culto que nós lhe oferecemos em louvor e adoração. Todas essas bênçãos lhe pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.
Nós queremos dar as boas-vindas a todos os nossos queridos amigos e irmãos. E antes de nós termos a nossa mensagem especial musical, nós queremos cumprimentar nessa noite dois grupos queridos. Nós queremos saber se existem visitantes nesta noite aqui em nosso meio. Existe algum visitante? Eu gostaria que você que está ao lado pudesse dar um abraço em nosso querido visitante. É o Caio mesmo, dá um abraço gostoso. E o segundo grupo são as mães. Cadê as mães da nossa igreja? Eu gostaria que vocês se colocassem de pé, por favor. Hoje é dia das mães, um dia especial. Então gostaria de aproveitar. Você que está ao lado, abrace a mãe, deseje a ela um feliz Dia das Mães. Hoje é uma noite muito especial para nós. Em nome da Igreja de Vila Matilde, nós gostaríamos que as mães se sentissem nessa noite um pouquinho mais perto de Jesus e felizes porque estão, nesse dia tão especial, no melhor lugar do mundo. Para então abrilhantar a nossa noite em louvor ao nosso Deus, eu gostaria de convidar agora o Caio para que pudesse levar ao Senhor um louvor. Boa noite. Boa noite. Agora sim. Muito bom nós estarmos aqui na casa de Deus para louvar o seu nome. E nessa noite eu vou cantar duas músicas que tocam muito em mim. E eu quero transmitir, eu quero que vocês sintam o poder do Espírito Santo através dessa mensagem que eu vou cantar. Que Deus possa ser louvado nesse momento. Tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo a branca nuvem no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá, e em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir um encontro triunfal e ver amigos que em Cristo foram feitos meus irmãos. Agora sim podemos dar as mãos, pois temos somente um só Senhor.
eis o consolo que envolve a minha vida, do meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz. Voltará enfim. Por isso eu canto glórias, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Amém. Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue já sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia, acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou-os castelos e sonhos que você construiu, não dê por vencidos os teus planos. Entregue já os teus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro da
Deus, ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. O Deus, Ele ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus, Ele vê. Que Deus seja louvado, amém? Como é bom nós estarmos na casa de Deus, na verdade. Nós sentimos uma paz tão grande. Eu gostaria de, antes de nós começarmos o culto, de lembrar a vocês que continuassem a orar pelo pastor Jonas. Hoje minha mãe conseguiu falar com ele e nós estamos na esperança que na semana que vem ele já esteja mais uma vez em nosso meio para juntos continuarmos a nossa adoração a Deus. Nessa noite eu gostaria de convidar um grande amigo meu. A Bíblia diz assim: existem amigos que são mais chegados que um irmão. Gostaria de convidar o Danilo. O Danilo é um grande amigo que eu tenho ali no colégio. Onde nós passamos, nós somos notados pela diferença, né? Eu vou caminhando com ele pelo colégio e o homem é o destaque lá. Danilo, que nessa noite Deus possa te usar mais uma vez. Boa noite, irmãos. Grande amigo, literalmente, né? É muito bom estar aqui com vocês. Eu acho que a gente tem pouco tempo, né? E eu não tenho muito poder de síntese. Então, vamos logo ao texto bíblico. Fico feliz por chegar aqui e encontrá-los, viu? Descobri hoje que, de verdade, a gente tem que andar na linha, né? Porque a gente nunca sabe com quem a gente vai cruzar. Eu cheguei aqui e fiquei feliz por encontrar o Gilmar. Eu encontrava quando eu ia pregar em Itaquaquecetuba. Nunca imaginei que ia encontrar ele na igreja de Taquaritinga, no meio do ano passado. Aliás, no final do ano agora. Época da comportagem. E preguei num sábado lá, no sábado seguinte eu estava em São Paulo. E fui pregar na igreja de Arthur Alvim. E assim que eu cheguei na igreja, a primeira pessoa que eu vi passando a lição era o irmão da igreja de Taquaritinga, onde eu havia almoçado no sábado anterior. Falei, o que esse irmão de uma cidade que eu nunca nem havia ouvido falar, estava lá e agora está fazendo aqui. Cruzei com ele. E agora o Gilberto também. A gente tem que andar na linha que o mundo é pequeno, né? Não é brincadeira, a gente tem que andar na linha porque a gente é servo de Deus, né? Não por encontrar outras pessoas. Irmãos, texto bíblico de hoje, nós vamos ler talvez 2 ou 3 textos do livro do profeta Isaías. Abra, por favor. Nós vamos ler o primeiro verso, que está lá no capítulo 49 do livro de Isaías. Isaías 49, primeiro verso que a gente vai ler. Isaías 49. Encontraram? Vamos orar de novo, pedindo a direção de Deus para o estudo. Querido Pai que estás nos céus, não queremos iniciar o estudo da Tua palavra sem termos a certeza de que o Senhor está conosco. Os Teus filhos que deixaram o conforto do lar e vieram até este lugar, não fizeram para ouvirem o ser humano, eles o fizeram para terem um encontro contigo. Por isso nós pedimos que o Teu Santo Espírito seja soberano e fale aos nossos corações. Que não saiamos, não permita, Pai, de modo algum,
que saiamos daqui como entramos, mas que o sermão de hoje também não sirva para mero crescimento intelectual a respeito da palavra, mas que sirva de verdade para mudar as nossas vidas. Nos dê luz para o estudo, Pai. Precisamos de Ti, temos tanto que aprender, que o Senhor possa, por misericórdia, estar ao nosso lado, dentro de nós e atuando em nossa mente. Nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Texto de Isaías 49, versículo 15. O texto aí diz o seguinte: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Alguma página depois, o capítulo 53, texto também muito conhecido, do profeta messiânico. Aí diz o seguinte, 53, do verso 1. Em nossa pregação. E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Algumas vezes eu tenho me perguntado por que Isaías compara o amor de Deus. O Isaías é o único profeta que, tentando ilustrar o amor divino, o amor de um ser supremo, faz isso tomando como exemplo uma mãe. O primeiro texto que a gente leu diz: pode, por um acaso, uma mãe se esquecer do filho a quem ama, mas ainda que a mãe se esqueça, eu jamais me esquecerei. Eu tenho me perguntado por que Deus escolheu a figura da mãe para ilustrar de uma maneira muito pálida o amor dele, o amor de um ser perfeito, de um ser divino. E aí a gente foi para o segundo texto, livro de Isaías, capítulo 53, que traz uma profecia a respeito da vinda do Senhor Jesus a esta terra, para nós entendermos o porquê que Deus fez com que Isaías usasse a figura de uma mãe para ilustrar o amor de um Deus. Primeiro nós precisamos entender que amor é esse desse Deus. O Isaías 53 traz a profecia de um Jesus que viria. E o texto que nós lemos nos diz que esse Jesus, quando estivesse nessa terra, e quando esteve nessa terra, ele efetivamente cumpriu. Foi um Jesus que trilhou o seu caminho, que foi injustiçado, que foi condenado através de um julgamento falso. Só que foi um Jesus que não abriu a boca, um Jesus que não reclamou direitos, um Jesus que não exigiu justiça, um Jesus que trilhou a senda da dor. E a Bíblia diz o porquê: por causa das nossas transgressões. E eu tenho me perguntado, por que Jesus morreu?
aí tem uma resposta muito óbvia, né? Porque nós pecamos e ele veio pagar o preço do pecado. Só que essa é uma resposta muito simples, muito genérica também. Jesus morreu para me perdoar, Jesus morreu para pagar o preço do pecado. E nós damos uma resposta genérica porque talvez nós não entendemos bem o significado do perdão. Não entendemos bem o significado de pecado e o significado do preço exigido para pagar o pecado. Eu quero crer que todos nós que estamos aqui tem bem claro na mente que o Senhor Deus é um Deus perdoador, é um Deus longânimo, é um Deus misericordioso, é um Deus disposto a perdoar. Graças a Deus por isso. Só que o perdão de Deus, ele é diferente do perdão humano. O perdão de Deus é diferente da ideia de perdão que nós temos. Graças a Deus que Ele perdoa os nossos pecados. O que seria de nós se Deus não perdoasse os nossos pecados? Onde estaríamos nós, se não fosse a misericórdia, a graça de Deus, que não só perdoa os nossos pecados, mas vai atrás de nós quando nós voluntariamente escolhemos rumar pelo caminho errado. Mas a ideia que nós temos de perdão e de pecado é diferente da ideia que Deus tem de perdão e de pecado. Eu não sou bom de exemplo, mas eu vou tentar ilustrar aqui. Imagine que, vou usar o Gilmar aqui, tá? Ficar mais à vontade. Que o Gilmar, tem as duas meninas aqui, né? Para a gente entender que o perdão de Deus é diferente do perdão divino. O Gilmar chega aqui e diz para a filha dele, olha filha, tem esse aparelho aqui, ó, e você não pode mexer nele. Aparelho caro, e se você mexer e estragar, o pai vai ter que pagar. Não pode mexer. Entendeu, filha? Entendi, pai. Se mexer, o pai vai dar 3 chinelas na bunda. Não pode mexer. Entendeu, filha? Entendi, pai. Se mexer, o que vai acontecer? Se mexer, eu vou apanhar. Então tá bom. Aí o Gilmar sai e a filha fica aqui. A filha olha, poxa, mas é um aparelho curioso, né? Eu nunca tinha visto um desse assim, né? Lá no NASP é diferente, uma tela lá, um projetor e tal, aqui é bacana o negócio. E aí ela olha, mas é legal, é curioso, e ela se aproxima, mas o pai falou que não pode mexer, né? E volta, mas não tem nada de mais apertar um botão, né? E ela vem até aqui, e ela mexe no negócio, e ela aperta o botão, e de repente talvez o negócio cai, e o Gilmar chega. E quando o Gilmar chega, a filha mexeu. E o Gilmar chega para a filha e diz, filha, o que o pai falou? O senhor falou para não mexer, pai. E o pai falou que se mexesse, o que ia acontecer? Ia apanhar. E ela, sabendo o resultado do que havia feito, os olhos começam a encher de lágrimas. E à medida que o pai se aproxima, ela dá os passos para trás e se distancia. E ela diz assim para o pai, pai, me perdoa. Quando Deus criou Adão e Eva, já termina a história. Deus deu uma ordem para eles. E disse assim, vocês podem desfrutar de tudo, menos desta aqui. Essa aqui é a prova de fidelidade. Dessa você não pode mexer, porque no dia que mexer, certamente morrerás. E Adão e Eva, infelizmente, certamente se fosse eu ou você, teríamos feito o mesmo, foi lá e mexeu e comeu. Voltando para a história aqui do Gilmar. A filha, sabendo que vai apanhar, dá um passo para trás, os olhos enchem de lágrima e diz assim para o pai, pai, me perdoa. E o que ela está dizendo para o pai? Pai, não me bata. Por favor, não me bata. E aí o Gilmar, aliás, foi o que eu disse, olha para a filha que ele sonhou em ter,
a filha que cuidou com tanto carinho, a filha por quem ele daria a vida, com os olhos cheios de lágrima, e a filha pede perdão, querendo dizer, pai, não me bata. Aí o Gilmar diz, por favor, me perdoa. O Gilmar diz, tá bom, filha, está perdoado. Pode brincar. Eu pergunto para vocês, o Gilmar perdoou a filha, sim ou não? Perdoou ou não perdoou? Perdoou, claro que perdoou. Agora eu pergunto, quanto que custou para o Gilmar o perdão dado à filha? Quanto que custou? O que custou? Não custou. Doeu em você perdoar a filha? Tirou algo do bolso? Não custou nada. O perdão humano é muito simples. O perdão humano está perdoado, segue a vida. E eu também sigo a minha, porque para eu dar o perdão não custa nada para mim. Está perdoado. Só que esse não é o perdão divino. E quando Adão e Eva comem do fruto e chega a Deus e diz, Senhor Deus, me perdoa. Em outras palavras, o que ele está dizendo? O que eles estão dizendo? Ela sabia que se mexesse apanharia, pede perdão, pai, não bata. O Adão e a Eva sabia que se comesse, morreria. Então, quando pede perdão, em outras palavras, está dizendo o que para Deus? Senhor, que eu não morra, que eu não morra. Só que o perdão de Deus é diferente do perdão divino. O Gilmar, para perdoar a filha, só diz assim, tudo bem, filha, está perdoada, segue a vida. Agora, Deus é diferente do ser humano, porque é Deus, e porque é Deus não pode voltar atrás na sua palavra, porque simplesmente é Deus. Então Deus não podia olhar para Adão e Eva, e para a humanidade que viria depois, e dizer, está perdoado, segue a vida. Porque o pecado, a transgressão exige um preço. A Bíblia diz que o pecado só há remissão de pecado através de derramamento de sangue. E um preço a ser alguém precisaria pagar um preço. Então Deus, quando olha para Adão e Eva, assim como uma mãe, eu não devia ter usado a figura do pai, eu devia ter usado a figura da mãe, hoje é dia das mães. Deus olha o filho que criou com amor, tinha planos para ele, e Deus diz, está bom, filho, está perdoado. Só que não é, está perdoado, segue a vida, e não custa nada para mim o perdão. Porque para Deus, que deu a palavra, que não pode voltar atrás na palavra, precisava pagar o preço. E Deus então toma o lugar do ser humano. E Deus então vai ao Calvário e entrega a vida no lugar do ser humano. Quanto tempo eu tenho? Eu tenho até que horas? 5 minutos? Tá, vou ser rápido. E Deus paga, o filho que desobedeceu, o filho que deveria morrer, a criatura que deveria pagar o preço do ato, Deus então toma o lugar da criatura e paga o preço do ato. E o livro de Isaías, o 53 diz, mas ele foi oprimido, humilhado, não havia formosura, ele sabe o que é padecer, isso aqui tem horas de sermão, ele sabe o que é padecer. Você sabe o que é dor? Ele sabe muito mais. Foi humilhado, o castigo que nos traz a paz. Já ajoelhou depois de ter feito algo errado, ter pecado, ter feito o que não devia, tem envergonhado a Deus, tem envergonhado os outros, e está com o peso do pecado nas costas e se ajoelha. Deus, me perdoa. E depois que levanta a adoração, se levanta leve, levanta em paz. Já aconteceu isso com você? Comigo acontece tantas vezes. Mas isso porque o castigo, o pecado que nos traz a paz, o perdão que nos traz a paz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sabe por que nós podemos sentir paz depois do pedido de perdão? Por causa que ele pagou o preço. Ele que sentiu angústia, teve o sentimento e a agonia e o sentimento que provavelmente, pela graça de Deus, nenhum de nós salvos sentiremos do distanciamento do Pai, o peso do pecado nas costas. Foi por isso que nós somos perdoados. Porque o Deus deu perdão, mas não um perdão humano,
Um perdão que, para dar o perdão, custou a vida, custou o sacrifício. Um Deus que deu tudo, largou o céu. E a palavra de Deus diz lá no Novo Testamento, porque Jesus, sendo Deus, não usou de usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou e tornou um de nós, e andou como ser humano. Porque somos perdoados, porque temos oportunidade de vida eterna, porque o Jesus que não fez nada, o Jesus santo, o Jesus perfeito, que tinha companhia dos seres celestiais, adorado no céu, ele se esvaziou, veio até essa terra aqui, empoeirou seus pés, sofreu maus tratos, e o livro de Isaías não diz assim, e ele foi rejeitado pelos outros, e ele foi maltratado pelos outros, não, Isaías diz assim, e nós o rejeitamos, e nós o ignoramos, e nós o maltratamos, fomos nós, por causa de nós, por causa daqueles que ele veio, aqueles a quem ele veio salvar, foi aqueles que causou afronta para ele, que machucou e tudo mais, o Jesus que se esvaziou, que deu a si mesmo para perdoar o ser humano. E aí, voltando à primeira pergunta, minha pergunta, né? Por que Deus usa a figura de uma mãe? Hoje é o dia das mães, né? Eu tinha que citá-las. Por que o Isaías usa a figura de uma mãe para ilustrar o amor de um Deus? O Isaías diz assim, pode por acaso uma mãe... Ele começa com uma pergunta, pode por acaso uma mãe se esquecer de um filho? Ele começa com uma pergunta, não com uma afirmação, dando-nos a entender o seguinte, que é quase impossível, ou praticamente impossível uma mãe se esquecer, mas aí ele diz, mas mesmo que ela se esqueça, eu jamais me esquecerei. Então, por que o Isaías usa a figura de uma mãe para ilustrar o amor de um Deus perfeito? E é o mesmo Isaías que dá a profecia do capítulo 53, da futura vinda de Jesus. Por que Isaías usa a figura de uma mãe? Sabe por quê? Porque eu não encontrei outra figura nesta terra que tenha uma disposição tal como a de Jesus, de entregar tudo por alguém. Ultimamente eu tenho pensado muito sobre mãe, porque a minha mãe tem me ensinado muito, muito. Eu nunca encontrei alguém tão desprendida. Nunca encontrei alguém que só está feliz quando o filho está feliz. Nunca encontrei alguém que derrama lágrima quando o outro está derramando lágrima também. Nunca encontrei alguém que não vai dormir enquanto o outro não chega. A figura de uma mãe. A mãe... Tinha muito o que falar, eu estou resumindo aqui. Eu cresci num lar muito simples. Muito simples. 5 filhos, pai e mãe, criados no único cômodo, no quintal da casa da avó. Chão, casa de chão, não tinha piso no chão. Não tinha chuveiro na casa. Para tomar banho tinha que subir até a casa da avó e do vô. Telha. Embaixo agora fizeram as pistas, lá tem o rio, antes tinha um córrego atrás de casa. Quando chovia, enchia de água a casa. Aquela água marrom, 2 palmos de água dentro de casa, as roupas molhavam tudo, a roupa ficava na caixa. Completamente precário, muito precário, muito precário. Não tinha essa de levar lista de material escolar para a escola. Em vez de ter que esperar o irmão chegar de manhã da escola para colocar o mesmo tênis para ir à tarde para a escola. Não tinha luxo. De manhã era 10 pães, 2 para cada um dos filhos. Quando a coisa estava melhor, era bolacha de água e sal com manteiga. 7 pares de bolacha para cada filho. Coisa muito simples. Eu conheço poucos homens que têm a mão tão calejadas como a da minha mãe. De fazer faxina, joelho preto, de joelho nas casas, limpando e tudo. Muito precário. Tal ponto que quando eu ia para Itaquaquecetuba, passar as férias na casa de uma tia lá, tomava leite com Toddy de manhã. Eu me recordo que uma vez voltei para casa e falando para os amigos, rapaz, as férias foram extraordinárias. Todo dia leite com Toddy na tia, pão, bolo. E ele dizia, rapaz, você está feliz por quê?
Leite com Toddy eu tomo em casa, rapaz. Eu falei, você diz isso porque você tem, eu não tenho, né? É diferente para mim. Mas eu me lembro que a mãe trabalhava para uma mulher 2 dias na semana e era a única que dava o 13º para a mãe. E todo Natal, quando a mãe recebia o 13º, chegava o dia 24, véspera de Natal, a gente podia esperar. A gente sentado ali próximo da 1, das 2 da tarde, no portão. A gente podia avistar a mãe vindo com a irmã minha, né? A filha mais velha, com as mãos cheias de sacolas, vinda do Brás. Todo Natal, a mãe pegava o 13º e comprava uma camisa, uma calça, uma bermuda e um tênis novo para os filhos. Todo Natal, a mãe gastava o 13º para dar para os filhos. Época de Páscoa, a mãe trabalhava para uma mulher e a mulher fazia ovos. E eu me recordo que a mãe trazia um ovo de Páscoa para cada filho. E aí depois a gente ficava sabendo, a mãe trocava um ovo de Páscoa para cada filho por 1 dia e meio de serviço, de faxina dura. Depois que eu cresci, eu me perguntava, meu Deus, o que mais que essa mãe poderia fazer em meu benefício? Podia fazer mais nada. O que mais ela tinha que fazer? Não tinha que fazer mais nada. Porque tudo que ela tinha que fazer, ela já fez. Tudo que a mãe podia fazer, a mãe já fez. E algum tempo atrás, algumas lágrimas rolaram quando eu voltei do NASP, dormi em casa, acho que eu tinha, não sei se era da comportagem do NASP, eu cheguei em casa, as coisas melhoraram, os filhos cresceram, começaram a trabalhar, construíram em casa, as coisas estabilizaram, graças a Deus. E eu fui pegar o travesseiro para dormir em casa no final de semana, e a mãe, deixa que eu pego o travesseiro. E a mãe foi lá e levou o travesseiro, e eu pensei comigo. Depois de grande, recentemente, pensei comigo, tenho certeza que ela levou o travesseiro mole para mim, o travesseiro dela, e deixou o travesseiro duro para ela. Quando eu cheguei no quarto, lá estava o travesseiro mole, e a mãe ficando com o travesseiro duro. Meu Pai do céu, como pode? Os filhos crescidos, criados, tudo que ela poderia fazer quando os filhos pequenos, ela fez. Criou os filhos praticamente sozinha. O pai era meia boca. Como pode, Deus? E depois de crescido, a mãe, na hora de dormir, tira o travesseiro dela e dá para um filho adulto dormir. Não encontrei nessa terra uma figura que tem um amor tão desprendido, um amor que capaz de dar tudo em benefício do filho. E aí eu entendo por que o Isaías usou a figura de uma mãe para falar a respeito do amor divino, porque é a única. Talvez os pais, mas você vê mais notícia de pai que abandona o lar do que mãe, mas é a única capaz de dar tudo, assim como Deus deu tudo. Às vezes a gente acha que a cruz do Calvário foi pouca coisa. O caminho a Cristo diz que com Jesus, Deus deu ao ser humano todo o céu, todo o céu. Deus investiu tudo em você e em mim. E uma mãe agora, para terminar, em resposta a isso, o que você vai fazer? O que eu vou fazer? Nós, seres humanos, somos o objeto de Deus, do amor de Deus nesta terra. Deus precisa ser o objeto do nosso amor também. Existe gente tentando fazer reavivamento na igreja, pregando da breve volta de Jesus. Se prepara, está perdido, irmão. Jesus está voltando. As pessoas tentam fazer reavivamento falando do retorno de Jesus. Então, alguma coisa errada. É verdade que temos que estar preparados em todos os momentos. É verdade. Também é verdade que Jesus está voltando. E que se não formos reavivados, não iremos para a eternidade. Mas reavivamento para Jesus não acontece por medo da sua vinda, o medo de perdição. Reavivamento para Jesus só vale se for por amor. Reconhecimento ao amor dele. Nós, seres humanos, não aceitamos algo que a gente sabe que não é de coração. Por que Deus tem que aceitar? Nós, seres humanos, somos o objeto de Deus, do amor de Deus nessa terra. Deus precisa ser o objeto do nosso amor também.
Isso muda a nossa vida. Não pense que sermãozinho aí para paliativo, não. Isso impõe responsabilidade em você. Porque se o amor de Deus não te segurar aqui, nada mais segura. Se o amor de Deus não te segurar nesses bancos, se o amor de Deus não fazer com que o nosso orgulho seja lançado no chão, se o amor de Deus não fazer com que a gente passe a abominar o pecado, acariciado, nada mais faz. E aí eu termino com a ilustração de um camarada que é sensacional. É pastor agora aí na PL, Claudião. Ele conta isso. É um amigo querido, Cláudio Negrão. Diz que um dia ele, há uns 20 anos atrás, ele tinha um problema com bebida alcoólica. Não lembro agora se com drogas também. Saía para as baladas, para a bagunça. E um dia ele disse que chegou em casa, madrugada, quase não acertava o buraco ali da fechadura do portão, alta madrugada. Quando entrou em casa, entrou no corredor, trupicou, caiu. Quando conseguiu se recompor ali, foi vendo que tinha tropeçado, ainda bêbado, fora de si, notou que havia tropeçado na mãe. Estava sentada na porta da casa. E nervoso, falou para a mãe: o que você está fazendo aí, mãe? 4h da manhã, mãe, você sentada na porta de casa, mãe? Está maluca? O que você está fazendo aí, mãe? Tropecei em você, mãe, machuquei. E a mãe olhou para o filho: o filho, eu estou aqui porque deu 11 da noite, você não chegava. Deu meia-noite, você não chegava. Deu 1 da manhã, eu fui até o portão, olhava na rua e nada de você. Deu 2 da manhã, fui lá fora e nada de você. 3, e sentei aqui te esperar, filho, porque a mãe não conseguia dormir sem o filho em casa. Ele disse assim: aquele dia em diante eu pensei comigo, ele dizendo: como eu posso continuar levando a vida que eu estou levando com um ser desse que me ama tanto? Como eu posso viver de qualquer jeito se eu estou preocupando essa pessoa, se eu estou causando dor a alguém que perde o sono por mim? Ele disse que daquele dia em diante, então ele ajeitou a vida com Deus e mudou de vida, e hoje é um pastor de Deus. Sempre quando eu ouço essa história, eu me remeto automaticamente a Deus. Deus, que vida é essa que eu estou levando diante de um Deus tão bom? Que vida é essa que eu estou levando diante de um Deus tão carinhoso, se esforça para me salvar? Onde eu estaria se não fosse o Senhor, Deus? Estaria perdido. Portanto, irmãos, o amor de Jesus não é simplesmente para passar a mão na nossa cabeça, não. Pode viver do jeito que quer. Não, o amor de Jesus é para fazer a gente repensar. Como que eu tenho vivido, Senhor? Como está a minha vida diante desse amor aí? Para as mães, feliz Dia das Mães. Para os filhos, valorize. Vale ouro. Não deixe para valorizar quando não tiver mais. Vale muito, vale muito. Traga menos dificuldade que puder, porque as mães valem ouro. Para os pais, presenteie elas aí, porque se não fosse elas, que seria da casa? E para todos nós que reconheçamos mais o amor de Deus, um amor tão sublime, fora de entendimento. Que Deus nos guarde e nos abençoe. Amém. Terminamos de que modo? Com música ou hino? O hino? Vai cantar, irmã? Cadê a querida irmã? Enquanto ela canta, não vou fazer apelo para ninguém ficar de pé, tá? Vou fazer apelo para você ficar de pé aí no seu coração. Medite na letra, medite: Senhor, quem sou eu diante do Senhor que me ama tanto? E que o hino aí nos ajude a refletir na nossa condição e na mudança que precisamos ter. Amém. Imagine quanta dor Jesus passou. Imagine
Imagine o seu rosto, seu olhar. Vejo os cravos em suas mãos e em seus pés. Açoitado ele foi, rejeitado ele foi. Ele era o rei, coroado foi, mas a coroa era de espinhos. Foi por amor, foi por amor que Jesus se entregou, que seu sangue jorrou. Ele o preço pagou, por amor nos salvou. Eu não sou merecedor deste favor. Sou tão pobre, miserável pecador. No Calvário, meu Jesus se entregou. O Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, sobre si levou toda a culpa e dor. Por suas feridas ele nos salvou. Jesus se entregou, que seu sangue jorrou. Foi por você, foi por você que ele o preço pagou, por amor nos salvou. Sacrifício se fez, morrer em nosso lugar. Foi por amor, foi por amor, foi por você. Foi por amor, foi por amor que Jesus se entregou, que seu sangue jorrou. Foi por você, foi por você, ele o preço pagou, por amor nos salvou. Eu não sou merecedor deste favor, mesmo assim Jesus me aceita com amor. Vamos orar? Querido Pai que estás nos céus, não temos palavras para expressar quando nós nos deparamos com a história da redenção. Isso é algo que foge da compreensão humana. Nós queremos apenas agradecer por esse tão grande amor demonstrado por todos nós. Não merecemos, não há nada em nós que tenha valor,
a não ser o amor que o Senhor coloca em nós, o valor que o Senhor coloca em nós. Nós te agradecemos por esse carinho, por essa misericórdia, por tua bondade em ir atrás de nós, mesmo quando nós voluntariamente escolhemos rumar pelo caminho errado. Te louvamos pela tua misericórdia. Querido Deus, que o Senhor nos ajude para que, ao nos depararmos com esse amor, nós possamos mudar de vida, termos o caráter lapidado. Abençoe a tua igreja, nos dê uma semana vitoriosa. Abençoe as mães que aqui estão, os pais também, as famílias representadas. Cuide de nós durante toda a semana. Nos dê uma boa semana, que o Senhor também possa ter uma boa semana. Nós pedimos agradecidos pelos méritos de Jesus. Amém.